Você sabe o que acontece numa crise de ansiedade? Eu acho que não, que você clicou nesse vídeo, você está curioso para saber. Então fica comigo que você vai entender uma coisa muito importante, que quando você está numa crise de ansiedade, o seu cérebro não está quebrado. Na verdade, ele está seguindo um roteiro biologicamente definido, porém de uma maneira muito desregulada. Então, você vai entender essas ferramentas neurocientíficas e outra, você vai entender que nem é tão biológico assim, até porque nós somos seres contextuais. Então, eu sei que você já está achando interessante, então já se inscreve no canal, você vai ver que eu vou te ajudar nessa jornada de melhorar a sua saúde mental. Então, vem com seu psicólogo que muita coisa boa tá por vir ainda. Primeiro, é preciso entender o que é uma crise de pânico. Crise de pânico nada mais é do que uma crise de ansiedade. Porque a gente não tem crise de ansiedade ou ansiedade extrema. A gente tem crise de pânico, mas isso é algo que é só um detalhezinho relevante quando você for explicar o que está acontecendo para algum médico. Está relevante você saber. Mas uma coisa importante você saber é que essa ansiedade muito elevada que causa essa crise de pânico causa um sofrimento psicologicamente relevante, onde te afasta do trabalho, te afasta dos seus amigos, dos seus familiares, porque é um sofrimento muito grande e que cada vez que você sente ele, você sente medo de sentir de novo. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque essa crise de pânico ela é um conflito entre duas áreas do seu cérebro. A área de controle, a área racional, e a área emocional, que é feita para te defender. E isso é muito importante, esse feito para te defender. Então, por um lado, nós temos a amígdala e por outro lado, nós temos o córtex pré-frontal. A amígdala representando a parte que detecta perigo e o córtex pré-frontal sendo responsável pelas funções executivas. Posso fazer vídeo explicando quais são as funções executivas e também é uma área responsável pelo controle. Uma coisa importante é que a amígdala pode perceber perigo de várias maneiras. Uma delas é você estar com taquicardia, que é um sintoma de uma crise de ansiedade. Então, olha que interessante. Só por você estar com o batimento acelerado, a sua amígdala pode disparar dizendo para você, dizendo, né, fazendo ou até induzir uma crise de pânico só por isso, que é uma das coisas que nós lidamos em terapia, dizer que fazer uma aceitação que o que você sente é normal. Então, até uma taquicardia pode te gerar isso. E uma curiosidade interessante, perder sono também faz uma queda de conectividade neural. Ou seja, certas coisas não vão se conectar como deveriam. E essa coisa que sempre é afetada, nunca é algo para te beneficiar, né? É sempre algo para te prejudicar. Ou seja, o córtex pré-frontal vai ser essa região afetada. E o córtex pré-frontal, como você viu, é responsável pela regulação. Ou seja, demorou para dar o foco, né? Ou seja, se você dormir mal, tem grandes chances de você ter problemas com ansiedade. Ou seja, você dormir bem já te ajuda a lidar com as crises de ansiedade. Então, por isso que dormir é muito importante. Durmam bem vocês. E eu acho que eu já fiz vídeo aqui, mas eu posso fazer vídeo de novo de como melhorar a higiene do sono de vocês. Comenta aqui se vocês querem. Mas lembra que eu falei lá no início que o nosso cérebro é profundamente contextual? Isso é muito importante. Por quê? Lembra que eu falei também que ataque cardíaco pode ser suficiente para desencadear uma crise de pânico? Os nossos pensamentos também. E é algo que é muito notório em pessoas que têm crise de ansiedade, são os vários pensamentos. Que é até comum falar que as várias vozes na nossa mente. E essas vozes, não falando de vozes em esquizofrenia, tá? Vozes no sentido de pensamento. E pensamento acelerado e muitas coisas na cabeça. E isso acontece, desencadeia, aliás, uma crise de pânico, porque a partir do momento que você tem vieses que te jogam para o lado negativo, você vai enxergar a si como esse negativo e sendo assim você vai se colocar num pensamento que é chamado de categórico, que você se coloca numa categoria, você se coloca numa caixinha. E isso é muito ruim. Até porque isso gera vários vieses cognitivos, várias distorções cognitivas. Muito comum que aconteça em pessoas ansiosas é a supervalorização daquela situação e a catastrofização. Sempre é um trava-língua para falar catastrofização certa, é por isso que eu faço até pausadamente.
Mas a catastrofização, ela é muito interessante porque tudo vira uma catástrofe, tudo vira uma bola de neve. Então você pega uma situação, tipo, sei lá, vou chegar atrasado 10 minutos. Esse vou chegar atrasado 10 minutos vira que você, no trabalho, vira que você vai ser demitido, que o seu chefe vai pegar com você. E a partir do momento que você for demitido, seu chefe vai brigar com você. Você nunca vai arranjar outro emprego, você nunca arranjando outro emprego, você vai morar debaixo da ponte, pá. Ou seja, tudo gira em torno de uma catástrofe gerada. E esse pensamento é o suficiente para te gerar uma crise de pânico. Olha que loucura, porque ainda tem outro tipo de pensamento que é muito comum também, que é a supervalorização de uma situação. Por exemplo, dentro dessa situação de chegar atrasado, tu pensa, nossa, meu chefe tá me esperando lá, ele tá me esperando para me dar advertência e tal, e meu Deus do céu, você supervaloriza uma coisa, sendo que tu chegar lá, ele nem notou que tu se atrasou. Ou seja, você valorizou algo além da conta e isso te gerou uma crise ansiosa. Isso é interessante porque isso parte de vários fatores, de várias situações. E dentro da TCC a gente coloca isso também como as crenças, que nós temos vários tipos de crença, desamparo, desamor e desvalor, e isso faz com que você tenha esses pensamentos, que tenha essas distorções cognitivas, ou seja, os seus pensamentos fazem com que você se sinta mais ansioso. E isso é o contexto que o nosso cérebro precisa. Não que ele precise, mas é que o nosso cérebro vive de contexto. Ou seja, você não é um ser só biológico. Você é um ser biopsicossocial. Então, o contexto importa muito e também importa a nossa visão de sociedade. Até porque nós vivemos numa sociedade capitalista, muito individualista. Então, são preocupações que nós temos que em outros tipos e configurações de sociedade não existe. Mas papo para um vídeo de psicologia social. Será que vocês apoiam o vídeo de psicologia social? Porque tem um estudo muito interessante, olha a curiosidade para deixar para o próximo vídeo, da comparação entre crianças e adolescentes japoneses e estadunidenses. Os adolescentes estadunidenses, eles perceberam num retrato, numa imagem, mais contextos detalhados e pontuais do que os japoneses, que perceberam o todo, perceberam coisas que não são individuais, porque o olhar das pessoas numa sociedade que é moldada por individualismo e por comunidade, colocamos assim, ele é diferente. Ou seja, a sociedade até molda o que você enxerga, mas eu saí por uma tangente porque é um conteúdo muito interessante. E para colocar para vocês que o contexto é muito importante. É por isso que quando a gente vai fazer o tratamento com o paciente, a gente tenta também ajustar o contexto dele, para que, se possível, ele consiga fazer coisas com que ele consiga não ter a crise. Então, ajustar o ambiente do paciente também é muito importante. E neurobiologicamente, quando a gente passa por uma situação que nos dá medo, nos gera ansiedade, a gente tende a querer evitar isso. E nisso geram-se estratégias de evitação emocional. E, gente, é o que mais acontece. Vocês viram que aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas na pandemia? Estratégia de evitação emocional. E isso é extremamente péssimo. Por quê? Porque cria-se a curto prazo um alívio, porque estratégias evitativas elas geram alívio, é por isso que elas funcionam a curto prazo, mas a longo prazo elas criam um contexto que você vai acreditar que você não consegue lidar com a sua ansiedade, que você não consegue lidar com aquilo que te faz sofrer. E aí você sofre mais. Olha que loucura. Então, até o nosso cérebro buscando refúgio, ele faz com que a gente entre em sofrimento e aumente o nosso sofrimento. Parece que não tem saída, né? Mas aí, ó, eu te pego. Tem saída sim. A gente pode colocar nessa situação três estratégias muito importantes. Uma do protocolo unificado e duas da TCC. O protocolo unificado também é uma das vertentes da TCC para a gente tratar esses vários problemáticas de ansiedade, depressão e outras questões, mas principalmente de ansiedade e de problemas emocionais, onde a gente trabalha a flexibilidade cognitiva, onde aqueles pensamentos não vão ser seguidos a ferro e fogo. Ou seja, esses pensamentos vão ser questionados, esses pensamentos vão ser reestruturados, esses pensamentos
não vão te gerar um cabresto de pensamento, onde você só consegue pensar isso. Nessa mesma vertente, nós temos uma técnica da TCC chamada seta descendente. É uma das técnicas que eu mais gosto de fazer, que eu praticamente faço com todos os meus pacientes, porque é muito importante a gente pegar um pensamento e a gente ir na raiz dele. Por exemplo, sei lá, eu não sou bom, o pensamento de eu não sou bom. Tá, eu não sou bom por quê? Ah, por isso, por isso, por isso. Mas você só faz isso e isso na sua vida? Não, eu faço isso, isso, isso. Mas isso você é bom? Sim. Ah, mas eu sou ruim nisso, nisso, nisso. Tá, mas pra que você quer ser bom? Sabe? Você vai na raiz do pensamento. É uma seta que vai descendo até com que aquele pensamento não crie mais vertentes. Porque uma coisa interessante dos pensamentos funcionais é que eles, cara, eles geram vertentes e tudo. Você tenta a todo custo, não é você e nem é consciente, mas seu cérebro tenta a todo custo justificar esse pensamento porque é cansativo mudar, é cansativo você pensar de outra forma. Então, seu cérebro sempre quer as coisas que economizam energia, que economizam tempo. Então, é por isso que quando muita gente sai da sessão de terapia, sai cansado às vezes. Por quê? Sai cansado e sai aliviado, é uma loucura. O cansado é porque você quando se confronta com as suas emoções, gera cansaço. É por isso que quando você passa muito tempo tendo que sustentar uma emoção, você fica cansado, extremamente cansado. Sei lá, você tem que confortar alguém no período de luto, você sai cansado. Você precisa manter a calma no meio da discussão, você sai cansado. Isso gera realmente cansaço. E a gente busca lidar com isso com a seta descendente. E a outra forma de lidar com isso é combatendo as estratégias de evitação, por meio da exposição gradual, por técnicas comportamentais. Então, entenda que o que você está passando tem solução. Você não vai ser assim. É porque eu falo que você não vai ser ansioso para sempre, mas é uma meia verdade. Por quê? Porque a ansiedade, ela está no hall das emoções. Ou seja, você vai sentir ansiedade para sempre. Porém, você não vai sofrer com ansiedade em altos níveis para sempre. Porque a terapia, principalmente a TCC, vai estar aqui para te ajudar. Olha que fenomenal. E eu sei que você entrou nesse vídeo para eu te explicar como o seu cérebro perde o controle, mas na verdade ele segue um roteirozinho, como eu falei, um roteirozinho biológico. E quem está no controle é sua área emocional. Isso é uma desregulação. Mas sabe o legal? É que o seu cérebro, ele é flexível. Ou seja, você consegue lidar com isso, você consegue lidar com essas situações, mesmo quando elas acontecem em situações difíceis. É uma coisa que a teoria cognitivo comportamental faz muito, de você ser o seu próprio terapeuta, de você ser o seu próprio psicólogo. Então, depois de um tempo de tratamento, você consegue ser seu próprio psicólogo e agir em situações difíceis. Mas você tem que dar o primeiro passo, cara. Então, eu te espero quando você quiser marcar sua sessão. Meu contato vai estar aqui. E no mais, vamos encaminhando para o final. Então, primeiro me diz, gostou do vídeo? Tá legal? Gostou do tema? Comenta aqui e depois se inscreve no canal que eu preciso de você para mandar espalhar mais a palavra da psicologia. Então, até o próximo vídeo. Tchau!